gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Design Descomplicado. E nessa aula vocês vão estar aprendendo sobre as tendências do design em 2023. É sempre importante que o design ele esteja ligado às tendências, né, daquele ano, daquele período do ano, por exemplo. Se estamos na época de carnaval, é importante que o design ele entenda quais são as tendências do carnaval, cores, elementos, para poder trazer isso à tona no Instagram, nos posts, nos banners, que irão informar sobre o carnaval, que é o que acontece. Por exemplo, em época de carnaval, o mercado ele faz o Instagram todo caracterizado ali para o evento. E é importante você saber como caracterizar da forma certa, tá? Então, as tendências não é algo que pode deixar passar batido. Também porque acontece do cliente ver, por exemplo, teve uma época que estava muito famoso entre as mulheres, as empreendedoras, querer uma determinada logo, né? Que ela usava um rosé, a cor era rosé, a fonte era quase a mesma em todas, o estilo era quase a mesma em todos. Então, assim, era meio que todos os designers, eles faziam uma logo e era tudo parecido uma com a outra. Se você pesquisasse, por exemplo, manicure, ia aparecer umas 100 logos quase, assim, muito parecidas mesmo, né? Isso se não aparecesse ali a mesma logo, só mudando o nome e sobrenome, tá? Então, é muito importante você entender as tendências, porque nessa época, as clientes, né, elas viam essa tendência que estava em alta, elas gostavam e queriam aquilo. Então, você precisa entender quais são as tendências para melhor atender o seu cliente no que ele está procurando. Então, se ele tem uma ideia, você fala assim, eu quero um design mais gótico, que é na moda. Você tem que entender como é que é esse design gótico, quais fontes usar, quais tipos de cores. Tudo isso é muito importante para o seu cliente sair feliz com o seu trabalho, tá bom? Então, vamos começar. A primeira tendência de 2023, que desde meados do finalzinho já de 2022 já estava em alta, são os personagens 3D. Esses personagens 3D, eles são muito comuns também lá na gringa, tá? Muito mesmo. Esses personagens 3D, eles são uma forma de humanizar o post. O que é humanizar? A humanização é algo muito importante no design, já que ele meio que faz com que o cliente ele se sinta acolhido e entenda que realmente tem alguém por trás daquilo, daquele empreendimento. Por exemplo, se um médico, você confiaria em um médico que não tem uma foto do médico no Instagram, não tem nenhuma foto, só tem um post ali com título, conteúdo, mas não tem uma foto do médico? Você confiaria em ir na clínica, em ser atendido por aquele médico? Eu, particularmente, não. Eu gosto de ver o rosto da pessoa, gosto de ver quem está por trás de tudo aquilo, tá? Então, a humanização ela é muito importante por conta disso. Porém, está muito em alta a humanização através de personagens, de bonequinhos, né, de animais, de mascotes. Todas essas formas são formas de humanizar de alguma forma. Por exemplo, na Magalu, na Magazine Luiza, né? Tem ali a Magalu, acho que é Magalu o nome dela, que é uma forma de humanizar, né? A dona ali da Magalu, ela não aparece constantemente, porém, eles têm meio que um mascote, né, em 3D, que já serve para ter essa humanização. Você sabe que tem alguém ali por trás. E com esse avanço da tecnologia, muitas das vezes essa parte de humanizar está cada vez mais sendo real, mais parecendo com uma pessoa de fato. E isso é o que acontece com o nosso cérebro de acreditar, né, que aquilo aí realmente tem uma pessoa por trás e confiarmos mais. Então, aqui eu deixei uma pequena legenda para entender melhor sobre cada tendência. Dos personagens 3D, por estarmos nos acostumando a ver elementos visuais 3D nas nossas telas, eles estão cada vez ficando mais reais e mais próximas de nós, que foi o que eu falei, estão cada vez mais reais, mais parecendo como humanos, né? Que aí é o avanço da tecnologia mesmo. E é por isso que o design 3D se popularizou tanto. A segunda tendência são os elementos 3D novamente, juntamente com os 2D. É uma forma minimalista de misturar o 3D com o 2D.
Eu, particularmente, gosto muito desse estilo de arte. Acho muito bonita. Acho que ele traz um minimalismo, sem ser aquele minimalismo que parece algo muito chato, sabe? Por exemplo, se você quer fazer um Instagram minimalista, mas que tenha cores, que tenha elementos, esse tipo de arte é o recomendado, na minha opinião, né? Novamente, a descrição, assim como personagens 3D, é muito comum ver uma combinação de elementos 3D e 2D em design. E o contraste entre eles chama a atenção e o resultado é simplesmente lindo. A combinação adiciona profundidade ao design. A tendência 3 é o Candy Colors, que são as cores doces. Essas cores doces é uma paleta muito utilizada para pessoas que trabalham com crianças, né? Lojinha de criança, lojinha de bebê, um chá revelação, né? O comício do chá revelação usa esses critérios de cores, porém, ele está saindo, né, desse mundo infantil para o mundo também adulto, né? Para um comércio, por exemplo. Se você vai mexer com confeitaria, ele vai utilizar esse tipo de cor que vai trazer mais, digamos que, conexão entre o cliente e a marca, já que essas cores sempre vai remeter a algo mais doce, como o próprio nome fala, cores doces. Então, assim, confeiteiros, pessoas que forem fazer logo para confeiteiros, acertem nas cores Candy Colors, que vai ser, assim, um sucesso da marca. Eu utilizei uma cor Candy Color no início do ano, em um projeto que eu fiz, e foi certeiro, não teve como dar errado, tá? São cores doces, né? Que, como eu falei, remetem tranquilidade, remetem pureza, né? E remetem doçura. As tendências 4 é o design holográfico. Esse design holográfico também, no final do ano passado, também entrou muito em alta. E eu particularmente amo, acho muito interessante. Acho assim, eu acho espetacular. Quem usa design holográfico está aqui guardado no meu coração. As pessoas adoram elementos visuais transparentes e com efeitos neon que lembram o futuro. E é exatamente isso que o design holográfico traz. Um efeito futurístico, né? Um efeito que passa transparência e futuro. Então, se você quer, por exemplo, se você está trabalhando com tecnologia, quer criar uma logo ou um projeto que envolva tecnologia, tenta usar o design holográfico, que vai ser sucesso. Tendência 5 é as formas e fontes psicodélicas. Esse que é mais utilizado na questão de quem ilustra, sabe desenhar. Aqueles meros mortais design que não desenham nadinha, é um pouquinho mais complicado o uso, né, dessa tendência. Por exemplo, eu não vou usar tanto essa tendência, eu acredito, já por conta dessa questão que eu não sou muito boa em desenho, tá? Por isso eu trouxe uma legenda um pouquinho mais caprichada para vocês entenderem como é que funciona. Em contraste com designs futuristas, que celebram o avanço tecnológico, designs clássicos e com uma pegada dos anos 60. As formas e fontes psicodélicas, eles trazem algo mais do passado, né, diferente do holográfico. Ele remete mais ao passado, né, principalmente dos anos 60. Tudo isso em questão de cores, de elementos, né, tudo isso vai sempre lembrar os anos 60, que são cores mais brilhantes, ilustrações abstratas, e são partes essenciais dessa tendência. Tendência 6. Os elementos visuais inclusivos. Depois dessa onda que teve de Black Lives Matter e Me Too, no ano de 2022, 2021, né, e aí também 2020, no design ocorreu de ter mais inclusão, o que eu acho ótimo e que já deveria ter há muito tempo. Por exemplo, em algumas ilustrações, né, dos próprios bancos de imagens, antigamente não tinha ilustrações de pessoas de outras etnias, né, e isso prejudicava muito nós designers que queria ser inclusivo, às vezes fazer uma arte ali focado em um padrão de pessoas, sabe? Por exemplo, eu nunca achei, para falar para vocês, nenhuma ilustração, né, de uma pessoa com síndrome de Down.
Eu já quis fazer uma vez um post sobre síndrome de Down, que foi para falar sobre o dia. É porque eu não tô lembrada muito bem quando foi isso. Acredito que foi no ano passado. Estava tendo uma campanha sobre a síndrome de Down. E eu ia fazer algo para postar como estudo. Eu pesquisei e não achei uma ilustração de síndrome de Down. Então, tipo assim, isso é algo que precisa ser inclusivo, né? Principalmente nesses bancos de imagens famosos e gratuitos, tá? Então, uma coisa também que está muito em alta esse ano são os elementos visuais mais inclusivos. No lugar de você estar sempre usando pessoas padrões, né, digamos assim, padronizadas, né, uma pessoa loira, de olho azul, branca, está começando a usar outros tipos de características nas pessoas. Normalmente os desenhos sempre tem aquele narizinho mais pequeno, ultimamente já tem o nariz mais grande, os olhos ou pequeno demais ou grande demais. Tá sempre mudando a característica da ilustração para não ficar aquela coisinha padrão entre todas as ilustrações, tá? A tendência 7 são as ilustrações feitas à mão, que é algo também que, se você não sabe desenhar, vai penar um pouquinho e talvez não utilize. Porém, tem diversos bancos de imagens que proporcionam esse tipo de ilustração. Essas ilustrações feitas à mão tornam o seu design mais autêntico, e imagens autênticas tornam o seu design único, o que ajuda o usuário a se sentir mais conectado ao que ele está vendo na tela. Porque ele é mais autêntico, já que são ilustrações feitas à mão, é algo próprio, você criou. Então, por exemplo, se eu sou ilustradora e também design, se eu mesma faço minhas próprias ilustrações no meu design, aquilo passa a ser único, exclusividade. É uma ilustração que outras pessoas não vão ter, apenas eu. Então, isso é um ponto muito positivo. E o que eu indico para vocês, design, é começar a aprender a desenhar, principalmente no digital. Porque se aparecer um cliente para você que quer algo inovador, algo exclusivo, algo que ninguém mais tenha, você consegue trazer ilustrações exclusivas, né, que não existe em outro banco de imagens, o que é algo muito positivo. A tendência 8 são os tons suaves da natureza. Por conta do ato do veganismo que está acontecendo, utilizar elementos, fontes, imagens que lembrem a natureza também estará muito em alta em 2023, tá? Lembrando que não é porque você quer estar conectada com as tendências que você precisa de todo o design estar usando elementos da tendência de 2023. Por exemplo, está trabalhando com advogado e quer trazer esses tons suaves da natureza, talvez não vai dar muito certo, né? Não vai estar fazendo o real papel de advogado, que é mostrar seriedade, tá? Então, lembre-se disso e sempre use as tendências a favor do seu cliente, do seu projeto, né? Que fique tudo certinho, não fica aquela bagunça, tá? Tendência 8. Fontes grandes e em negrito. Tome cuidado com essas fontes grandes e em negrito, porque nem todos os projetos podem estar usando, não pode ficar um projeto que é mais delicado, fica algo muito pesado por conta dessas fontes, tá? E ele faz parte da tendência de maximalismo. Existe o minimalismo e também existe o maximalismo, que está sendo muito usado ultimamente. Eu, particularmente, não sou tão a favor do maximalismo, porque eu não gosto muito. Porém, existem pessoas que gostam e tá tudo bem. Veio com tudo, né, em 2023, o maximalismo, fontes em negrito, chama atenção e constrói uma hierarquia entre os elementos do design. Tá? Fontes grandes e em negrito estará em alta este ano. Tendência 10. A nostalgia. É algo que remete antigamente, assim como aquela ilustração que lembrava os anos 60, a nostalgia também tem como objetivo trazer lembranças de infância, dos anos 60, 70, 80 e assim por diante, tá? Então, nessa pegada nostalgia, né, é muito importante que vocês usem os elementos daquela época. Por exemplo, eu quero fazer algo da nostalgia dos anos 70. Então, usem elementos dos anos 70, tente usar uma fonte que lembre dos anos 70 para melhor ficar bem escancarado ali essa arte, o que você quer repassar.
Porque se você começar a fazer uma bagunça entre 60, 70, 80, 90 e, sei lá, século XXI, vai ficar uma bagunça e ninguém vai entender a mensagem que você quer passar. Tendência 11, que é o anti-design. Essa tendência vai na contramão do fluxo da cultura pop e das tendências mais populares, como design minimalista, flat design e cores mais brilhantes. Suas principais características são formas assimétricas, tipografia agressiva e uma paleta de cores escuras. Assim como tem nesse exemplo, são fontes mais diferentes, que não está, por exemplo, nesta fonte aqui, ó, está bem perto da borda. E isso, né, digamos assim, no design é totalmente proibido. Não pode fazer uma coisa dessa. Tem que ter um espaçamento, um alinhamento, né? Tem que ter uma respiração. E aqui não tem essa respiração da borda ali do pôster. Então, isso é o anti-design. Você faz algo contra o design, tá? Então, digamos assim, que é a parte rebelde do design. É a tendência 2023, tá? E ele vai ser utilizado na cultura pop, assim como tá aqui falando, ó, na cultura pop, tá? Então não misturem isso na cultura minimalista, porque senão vai virar uma bagunça. Tendência 12. Fontes retorcidas são fontes mais estranhas, digamos assim. A gente está acostumado com aquelas fontes todas retinhas, ou mais circular, toda já é uma forma geométrica específica. Porém, essas aqui vai ter um efeito muito mais diferente. Serão fontes totalmente malucas. O A ele vai ficar maluco, né? O S ele ainda é o único que consegue manter a forma ali, mas cada letrinha ela vai ser única e diferente e toda assim mudada, tá? E essa tendência dessa tipografia experimental, ela teve mais sucesso, né? Teve seu início por conta da série Round 6 da Netflix, que ocorreu mais ou menos no ano de 2021, 2022, não estou lembrando muito bem o ano da série. E por conta da fonte usada na série, que esse tipo de fontes retorcidas ficou em alta. Agora a tendência 13 e a nossa penúltima tendência, que são as formas geométricas. As formas geométricas nunca saíram de tendência, porém elas não eram tão utilizadas como vai ser utilizado em 2023. Nesse exemplo de logo, vocês podem ver claramente um retângulo e uma esfera. Então, utilizem muito forma geométrica nas logos, né? Para fazer sentido, claro, porque aqui está formando um A, né? De uma forma, usando formas geométricas, minimalismo e que fique bonito e simples, tá? Não exagero muito nas formas geométricas, não queira escrever um nome enorme com formas geométricas que não vai ficar legal. E a última tendência, e assim, que na minha opinião é uma das mais bonitas, é a utilização de vidro e cristais. O setor design parece obcecado com elementos visuais brilhantes e iluminados. E em vez de ícones planos e minimalistas, os designers estão criando ícones mais chamativos. E eu acredito que essa tendência seguirá firme nos próximos anos por conta do avanço da tecnologia e isso acaba trazendo mais um conceito futurístico. Então, na minha opinião, esse tipo de tendência vai ainda acontecer por muitos e muitos anos, tá? Esse tipo de ícone que lembra um vidro vai estar muito em alta. Tem uma outra formato de se fazer vidro também, né, no seu post, que está muito em alta. Então, tudo que tenha a ver com vidro e cristal vai estar em alta também esse ano. Então, vocês podem utilizar o vidro e o cristal. Ele sai daquele aspecto minimalista, com linhas, né, e vai ficar algo mais 3D, mais brilhante, mais cintilante, mas que ainda assim vai estar favorecendo os seus designs. Bom, essas não são as únicas tendências de 2023. Existem tendências de cores, existem tendências de fontes. E sim, são inúmeras as tendências que vai ter neste ano. O que eu indico para vocês é durante sempre, todo mês, pesquisar sobre as tendências daquele mês, né? Daquela estação, por exemplo. Estamos na primavera, estou dando exemplo aqui, estamos na primavera. Pesquise a tendência da primavera no design, tá? Pesquisem as cores que vai ser tendência daquele ano, as fontes, porque tudo isso pode ajudar você a estar mais, digamos que, autêntico, né?
com o que está na moda durante aquele ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha sido produtiva, que essa aula possa ter expandido a mente de vocês em relação às tendências, que é algo assim que é muito importante saber, já que ele muda totalmente o seu design, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa aula. Bons estudos e tchau, tchau! Até semana que vem!